Queremos, nesta noite, trazer uma palavra ao coração desta igreja, que se encontra em Êxodo, capítulo 14, por gentileza. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Êxodo, capítulo 14. A partir do versículo 15. Quem já achou, dá um amém, glória a Deus. Aleluia. Êxodo 14. A partir do versículo 15 até o versículo 31. Diz a palavra do Senhor: O Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o altar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e pôs-se atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: Vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar,
e as águas lhes eram quais muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Maravilhoso Pai, estamos aqui em Tua presença, estamos diante desta palavra fiel e poderosa. Espírito Santo, ministra o coração da Tua igreja. O que o Senhor, Pai, deseja falar conosco nesta noite. Que saiamos deste lugar instruídos pela Tua palavra, Senhor, tendo a certeza de que o Senhor falou com cada um de nós neste lugar, em nome de Jesus. Amém? A ordem é para marchar. Aleluia. Você pode dizer aí para alguém perto de você? Diga para ele, a ordem é para marchar. Aleluia. Queridos, estamos diante de um texto que fala do livramento de Deus ao seu povo. Um povo que saiu do Egito como um exército em marcha para a batalha de conquista à terra prometida, uma terra que havia sido prometida ao patriarca Abraão. O povo havia permanecido 430 anos como escravos no Egito. E agora o povo estava em uma jornada para a terra prometida. Eu quero trazer nessa noite o destaque de 3 momentos do povo de Deus na sua jornada até a conquista da terra prometida. Primeiro momento, a libertação do povo do Egito. Segundo momento, a jornada do povo pelo deserto. E em um terceiro momento, a jornada do povo em conquista da terra, derrotando os seus gigantes. Queridos, a ordem de Deus é para marchar diante de Faraó. Aleluia. A ordem de Deus. Aquele povo que entrou no Egito por meio de José estava, queridos, há 430 anos sofrendo como escravos em uma terra estranha. Os gemidos e o clamor daquele povo chegou ao coração de Deus, e Deus decidiu levantar um libertador. Deus decidiu levantar Moisés como instrumento de libertação do seu povo, e Deus fez uma promessa a Moisés e ao seu povo que Deus tiraria aquelas pessoas daquela situação de escravidão. E a Bíblia diz que Deus começou a enviar sobre o Egito 10 pragas. À medida que o Senhor enviava as pragas, a Bíblia é clara em dizer que essas pragas não afetavam o povo de Deus que estava na terra de Gósen. Eles estavam ali servindo inicialmente como pastores. Eles estavam ali naquela terra e as pragas não chegavam àquele lugar, atingiam somente os egípcios. E o Senhor enviava as pragas e o faraó continuava a dizer: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Mas a Bíblia fala que diante de uma última praga, a 10ª praga, onde o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, com exceção do povo de Israel,
Depois disso, o faraó resolveu liberar o povo. E a Bíblia diz que ao final dos 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. E a ordem do Senhor para o povo foi: vocês devem marchar em direção à terra prometida. Interessante que Deus, Ele não quis levar o povo pelo caminho mais rápido, que seria pela terra dos filisteus. Mas o Senhor resolveu levar o povo pelo deserto. A Bíblia diz que Deus resolveu levar o povo pelo deserto para não acontecer de que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Aleluia. O tempo da escravidão, queridos, acabou. Havia acabado. Era momento de reconstrução. O Senhor estava dando uma oportunidade para aquele povo construir novamente as suas vidas. E dessa vez em uma terra que manava leite e mel. Em uma terra que foi prometida a Abraão, e na sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. Ele disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, e tu serás uma bênção. O povo estava com a oportunidade de reconstruir as suas vidas. Queridos, para entrar na terra prometida, era necessário deixar o Egito. Para entrar na nova Jerusalém celestial, é necessário deixar a escravidão do pecado e o contexto pecaminoso. É a mesma história. E o Senhor seria o grande direcionador do povo até a conquista da terra prometida. A Bíblia diz que o Senhor durante o dia era uma coluna de nuvem, e durante a noite era uma coluna de fogo que guiava e protegia o seu povo. Mas Faraó não desiste de primeira. O nosso inimigo, ele não desiste de primeira, ele é insistente. E Faraó, novamente, com o seu coração endurecido, ele não queria abrir mão daquela mão de obra. E Faraó resolve perseguir o povo de Deus. Diz a Bíblia que Faraó monta os seus carros e cavaleiros, uma grande cavalaria, para ir atrás dos filhos de Deus em perseguição. Interessante que a Bíblia diz, aqui, Deus diz que Ele mesmo endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. Por quê? Porque as suas maravilhas iriam se multiplicar e se tornarem notórias na terra do Egito. O Senhor seria glorificado em Faraó, em seu exército e em seus cavaleiros. Às vezes Deus endurece o coração dos inimigos, para que de fato possamos provar quem somos, para provar a nossa resistência. Vejam que situação estava o povo agora. Atrás do povo estava o inimigo em perseguição, e na sua frente estava um mar vermelho. Diz a Bíblia, queridos, que o povo, quando olhou para trás, que viu o exército de Faraó, começou a ficar preocupado.
E o povo começou a lançar a culpa em Moisés. Moisés, por que você nos tirou do Egito para nos matar neste lugar? O povo começou a olhar para trás, a desejar a vida de escravidão. Diante de momentos em que nos vemos, queridos, sem saída, aparentemente estamos cercados por ambos os lados e estamos sem saída, somos tendentes a começar a murmurar contra o Senhor, somos tendentes a colocar a culpa nas pessoas, a colocar a culpa nas circunstâncias. E o povo começava a se perguntar: será que nós vamos morrer aqui? Será que o Senhor nos trouxe para morrer nesse deserto? E às vezes nos perguntamos, diante da nossa caminhada cristã: Senhor, será que nós vamos morrer na praia? Tantos anos de caminhada, de serviço ao Senhor, tanto sacrifício, tanta luta, e será que vamos morrer na praia sem ver a terra prometida? E o inimigo muitas vezes quer nos convencer de que viver na vida de escravidão do pecado é melhor do que estar sofrendo diante do Senhor. O povo estava cercado por ambos os lados, mas eles podiam ainda olhar para cima. E assim como o salmista dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor, será que vamos morrer na mão do inimigo? E agora, Moisés, o que vamos fazer? Moisés começa a clamar ao Senhor. E a resposta do Senhor é taxativa. Diz aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. Sou eu que estou mandando marchar. Moisés, levanta a tua vara em direção ao mar, e este mar vai se abrir, e os filhos de Deus vão passar a pé enxutos. Não vão nem sujar as suas sandálias de lama. O Senhor realiza um milagre através de Moisés. A Bíblia diz que as águas do Mar Vermelho se abrem como muralhas. O lugar de passagem fica como terra seca. Mas a Bíblia diz também que atrás vinham os perseguidores. Faraó e os seus cavalos e cavaleiros atrás. Mas a Bíblia diz também que o anjo do Senhor, que estava na frente, foi agora para a retaguarda do povo. E a nuvem também foi para a retaguarda. E a nuvem clareava o caminho dos filhos de Deus. Mas para os filhos de Faraó era trevas. Por incrível que pareça, irmãos, alguns teólogos dizem que o que aconteceu aqui não foi nenhum milagre. Alguns teólogos dizem que esse acontecimento da abertura do Mar Vermelho, na verdade, foi algo natural. Foi uma simples coincidência, porque esse vento do leste sempre soprava. Alguns dizem que na verdade o povo não atravessou o Mar Vermelho, mas atravessou uma de suas braças que tinham águas mais rasas, que davam para passar. Mas meus irmãos, a palavra de Deus é clara em dizer, queridos, se de fato isso foi algo natural, por que não se repetiu? Você teve notícia de outra ocasião em que o Mar Vermelho se abriu? Se este vento do leste era tão natural que poderia fazer essas águas se dividirem em muralhas,
Por que então que isso não se repetiu na história? E não se trata, queridos, de o povo ter atravessado em um lugar mais raso. E eu provo para vocês na própria palavra de Deus. A palavra de Deus é clara em dizer que o mar se tornou em seco e o povo passou a pé enxuto. Meus irmãos, o povo não molhou sequer os seus pés, que dirá as outras partes do seu corpo. Além disso, o que foi que aconteceu quando as águas retomaram a sua força? Os exércitos foram cobertos pelo mar. Então, que lugar raso era esse que cobria um exército? É milagre de Deus, irmãos. Isso aqui não é algo natural. Isso aqui é o poder de Deus de forma evidente. Só não crê quem não quer. Isso é poder de Deus. Isso é providência de Deus. Deus abriu o mar e fez o povo passar sem sujarem ao menos os seus pés de lama. Esse é o nosso Deus. E esse mesmo mar afogou os egípcios. Queridos, eu vejo aqui o faraó como símbolo do inimigo Satanás, que é insistente. Satanás é o mais interessado em nos manter escravos do pecado. Satanás é o mais interessado em barrar o nosso crescimento espiritual. A Bíblia diz que quando o faraó viu que o povo de Deus estava crescendo demais na terra do Egito, começou a colocar ocupações nele, de fato, de forma que eles não crescessem mais. Mas acontecia o contrário. Quanto mais faraó pesava as tarefas, mais o povo de Deus crescia. Aleluia. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Glória a Deus por isso. Queridos, o Senhor não nos tira do Egito para morrer na mão do inimigo. O Senhor nos tira do Egito para continuarmos a marchar. E Faraó vai cair e o povo de Deus vai triunfar. A segunda ordem de Deus é para o povo marchar diante do deserto. O Senhor havia matado os seus inimigos. O povo havia deixado o Egito, atravessado o Mar Vermelho. Agora era a hora de enfrentar o deserto. Do Mar Vermelho, o povo viajou para o deserto de Sur. Ao caminharem 3 dias pelo deserto, o povo começou a reclamar porque estava com sede. A Bíblia diz que o povo murmurou contra Moisés mais uma vez. E a palavra de Deus diz que o Senhor transformou as águas de Mara, que eram amargas, em águas doces. E o povo saciou a sua sede. Irmãos, vejam como tão rápido a gente nos esquece das maravilhas de Deus. O Senhor nos dá um milagre, uma bênção, um livramento tão poderoso, e quando é uma semana depois a gente já está murmurando e desacreditando do poder do nosso Deus. Olha para esse povo. Depois do grande livramento de Deus, de tirá-los da terra da escravidão do Egito, de abrir o Mar Vermelho diante deles, de exterminar os seus inimigos, e agora esse povo estava murmurando por um simples copo de água. Será que o Deus que fez tudo isso não poderia fazer brotar água do deserto? E a palavra diz que logo à frente
do deserto de Sul, havia ali uma fonte, um oásis no meio do deserto. A Bíblia diz que ali, a poucos passos, a pouca distância daquela terra onde eles começaram a murmurar, a Bíblia diz que estava ali a terra de Elim, um oásis no deserto, onde havia 12 fontes de águas. Aleluia. Irmão, a gente às vezes está tão perto do oásis e começa a murmurar, começa a reclamar, Senhor. Mas Deus já viu tudo, irmãos. Deus já projetou tudo, e a gente quer antecipar as coisas. Havia um oásis, havia fontes abundantes pela frente, mas o povo não aguentou esperar mais um pouquinho e já começou a murmurar e reclamar. Em seguida, o povo partiu de Elim para o deserto de Sim, de deserto em deserto. Glória a Deus. E ali no deserto de Sim, o povo achou mais uma razão para reclamar. Dessa vez não era mais água, era comida. O povo começou a sentir falta das carnes do Egito, dos manjares do Egito. O povo começou a querer trazer o passado de volta. A Bíblia diz que aquele povo começou a reclamar, que a gente não tem carne para comer, que a gente vai morrer de fome nesse deserto. E Deus, mais uma vez, supre a necessidade do seu povo. E Ele manda não apenas o maná, mas manda codornizes, ou seja, carne, para aquele povo saciar a sua fome. E assim Deus supria as necessidades do povo. Queridos, precisamos marchar em direção à terra prometida, mas não devemos ficar nos lembrando do passado. O povo chega em Refidim e começa a reclamar mais uma vez pela falta de água. E mais uma vez o Senhor manda Moisés ferir a rocha no monte Horebe ou Sinai, e sai água em abundância para saciar todo aquele povo. E assim, irmãos, sucessivamente, nós não vamos entrar em detalhes em tudo que aconteceu, mas o Senhor Deus continuava a cuidar do seu povo em cada detalhe. O Senhor continuava a ser uma coluna de nuvem durante o dia, durante a noite o Senhor Deus era uma coluna de fogo. Aquele povo foi treinado a obedecer leis, princípios. Aquele povo foi treinado sobre a verdadeira adoração, sobre a verdadeira oferta, sobre a verdadeira entrega. Aquele povo, durante 40 anos em que ele caminhou no deserto, nem as suas vestes e nem as suas sandálias se gastaram. Aleluia. Deus fez sair água da rocha. Deus providenciou carne, Deus providenciou maná, Deus providenciou tudo. E nós, por que no deserto nós às vezes nos preocupamos tanto e perguntamos: Senhor, será que vamos morrer de fome e de sede? No meio da escassez do deserto, alguns querem novamente voltar para o Egito, voltar para o mundo. Mas Senhor, fulano que é ímpio está prosperando e eu aqui sofrendo. E pensam: minha vida era boa quando eu servia ao mundo. Aí sim era boa. Pura ilusão, irmãos. Não queiram voltar para o Egito. Não queiram voltar para a velha vida. O Senhor não nos tira do Egito para morrer no deserto de fome e de sede, mas nos tira do deserto para que possamos marchar em direção à sua Canaã celestial. Aleluia.
Queridos, eu vejo aqui o deserto como símbolo de escassez. No entanto, o Senhor sempre se levanta para cuidar de nós em meio a essa aparente que você chama de escassez. Quando Deus diz que Ele cuida da simples erva do campo e das aves dos céus, por que não do Filho do Homem? Por que reclamamos tanto? Para chegar na terra prometida, é necessário passar pelo deserto. Se tiver que passar pelo deserto, vamos passar com toda alegria e vencer marchando. Aleluia! A ordem de Deus foi para marchar e não para murmurar. Então pare de murmurar e marche. A terceira ordem de Deus foi para o povo marchar diante dos gigantes. Após 40 anos de peregrinação no deserto, o Senhor deu ordens a Moisés para que Moisés pudesse separar 12 espias. Esses 12 espias deveriam visitar a terra de Canaã, a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Esses espias deveriam observar o que tinha lá e trazer os seus relatórios diante do povo. A Bíblia conta que 10 desses 12 espias voltaram com relatórios negativos. A Bíblia diz em Números 13 que eles relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel, estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, pelo contrário, trouxeram relatórios positivos e esperançosos para o povo. No entanto, querido, como acontece, a maioria sempre fala mais alto. O povo não se atentou para o relatório de Josué e Caleb, mas o povo se atentou para o relatório dos 10 espias. E aquele relatório negativo trouxe uma rebelião grande no meio do povo, de forma que a congregação do povo se levantou em alta voz e começou a chorar. Os filhos de Israel murmuraram contra Arão e Moisés, e começaram a dizer: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, continuavam insistindo com o povo, que eram daqueles que eles espiaram, e disseram ao povo
A terra pela qual passamos para espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão o podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação queria apedrejá-los. O Senhor Deus ficou irado com a incredulidade daquele povo. A palavra de Deus diz que o Senhor puniu aquela geração incrédula e murmuradora. Nenhum deles entrou na terra. Por misericórdia, os seus filhos não foram mortos. Mas por conta disso, o Senhor fez aquele povo continuar rodando no deserto mais 40 anos, até que aquela geração incrédula morreu. A maioria dos líderes que se recusaram a marchar, temendo serem derrotados, e também os murmuradores, infelizmente padeceram. Irmãos, quem se recusa a marchar fica para trás. Após 40 anos de peregrinação no deserto, Israel estava agora acampado nas planícies de Moabe. Deus então levanta o sucessor de Moisés, pois ele já estava velho. E também por conta de um erro do passado, não foi agraciado com a oportunidade de entrar na terra prometida, apenas de contemplá-la ao longe. Deus então levanta Josué. Moisés morre. Deus escolhe Josué e lhe faz promessas. No capítulo 1 de Josué, que lemos no início deste culto, o Senhor fala para Josué que ninguém o poderá resistir todos os dias da sua vida, como ele foi com Moisés. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. O Senhor aconselha a Josué: Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para que tenhas cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: Josué, agora é hora de você marchar e conduzir este povo. Seja forte, tenha bom ânimo, tenha coragem. Esforce, tenha bom ânimo e medite na palavra. Em resumo, foram esses 3 conselhos que o Senhor deu para aquele homem. Josué, se esforce. Josué, não faça as coisas de qualquer jeito. Não deixe de fazer a obra. Dê o seu melhor. Adore ao Senhor com todo o seu vigor. Isso é se esforçar. Josué, tenha bom ânimo.
não desanime, não perca a fé, não duvide da promessa, não olhe para trás, não se deixe abalar, não perca a sua esperança, não se deixe abater, não seja vencido pelo cansaço, não deixe ser levado pelo medo de fracassar, mas tenha sempre um olhar otimista. Josué, medite na palavra. Ata ela nos teus pés, no teu coração, escreve-os na tua testa, come ela de dia e de noite, crava ela na tua mente, para onde quer que tu fores, leva ela, medita nela, lê ela e se alimenta dela, se possível. Não se desvie dela nem 1 milímetro, nem para a direita e nem para a esquerda. O Senhor deu a Josué o segredo para vencer e levar aquele povo à terra prometida. E a Bíblia fala que Josué assume o seu posto. E o povo começa a marchar em direção à terra prometida. A primeira missão de Josué era atravessar o Jordão. O povo que diz que a abertura do Mar Vermelho foi algo natural, vão dizer o que a respeito do Jordão? Porque o Senhor Deus abriu o Jordão diante de Josué, e o Senhor abriu o Jordão diante de Elias e de Eliseu. A Bíblia diz que o povo se preparou para atravessar o Jordão. Josué convocou o povo: consagrai-vos, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O povo se preparou para marchar, e a Bíblia diz que os sacerdotes foram na frente levando a arca da aliança, simbolizando a presença direcionadora de Deus, e os seus pés, ao tocarem nas águas, as águas se dividiram, assim como no Mar Vermelho, e o povo passou novamente a pé enxuto, porque Deus não deixava nem que o povo sujasse os seus pés. O povo então atravessa o Jordão, e a primeira cidade a ser conquistada seria Jericó. Queridos, a terra prometida, ela estava ocupada por outros povos: cananeus, heteus, amoreus, ferezeus, heveus, jebuseus. E o povo de Deus agora teria que batalhar para reconquistá-la. Como dissemos, essa terra de Canaã havia sido prometida a Abraão. Deus deu a ordem: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, e tu serás uma bênção. Então Abraão saiu da terra de Ur, sua terra natal, e se dirigiu a Canaã. E Abraão habitou ali em Canaã. Durante alguns tempos, Abraão saiu daquela terra, foi para o Egito, durante uns momentos de escassez. E essa terra, porque alguns acham, que talvez Deus tenha sido injusto em ter expulsado os povos daquele lugar, mas na verdade, queridos, essa terra já era possessão de Abraão. Essa terra já pertencia ao povo de Deus. O Senhor já havia dado, Abraão já havia habitado nela, já era propriedade de Abraão. Mas a Bíblia conta que o povo de Deus, ele foi para o Egito durante um período de escassez, de uma grande seca. E apenas o Egito estava com prosperidade, porque o Senhor Deus havia, olha como Deus faz as coisas. O Senhor Deus havia levantado José na terra do Egito para administrar a terra do Egito, para que houvesse provisão naquele lugar, para que os filhos de Deus viessem para se sustentar no Egito. Mas a Bíblia diz que aquele povo ficou por lá por muitos anos, e conforme já dissemos, esse povo se multiplicou lá, foi feito como escravo de Faraó, mas agora o Senhor Deus estava trazendo aquele povo de volta para o lugar de sua possessão.
Portanto, eles agora deveriam reconquistar a terra. E quando o Senhor manda o povo se preparar para conquistar o seu primeiro território, que seria Jericó, a Bíblia diz que ao som de trombetas e ao som do grito do seu povo, as muralhas de Jericó caíram. Ei, meu irmão, para Jericó cair, você precisa marchar. Em seguida, o Senhor ordena a Josué que marche contra a cidade de Ai. E o Senhor Deus entrega a cidade de Ai em suas mãos. E Josué segue marchando para conquistar. E o Senhor começa a lhe entregar todos aqueles territórios que haviam sido ocupados. E todos os inimigos são expulsos. Todos os gigantes que estavam naquele lugar, que aos olhos daqueles incrédulos que achavam que não seria possível, o Senhor expulsou diante do seu povo. E os gafanhotos venceram os gigantes. O Senhor entregou todos os gigantes daquela terra nas mãos de Josué e seu povo. A Bíblia fala de um momento em que Deus estava tão envolvido em dar a vitória para o seu povo, que pelo clamor de Josué, o Senhor faz o sol e a lua parar por quase 24 horas. Foi o dia mais longo que existiu, e dia mais longo que esse jamais existirá. Você sabe o que é o Senhor Deus parar o sol e a lua por quase um dia, para que a claridade seja possível, para que o seu povo tenha um dia longo e vitorioso? Isso é profundo, irmãos. Quando o Senhor quer nos dar vitória, Ele pode fazer qualquer coisa estranha como essas que nós estamos vendo aqui, porque Ele é Deus. Quando o Senhor Deus quer derrubar os gigantes, Ele faz coisas extraordinárias. E quando todos os gigantes foram derrotados, então a terra foi dividida em herança ao povo de Deus. Aleluias. Queridos, eu enxergo aqui os gigantes como algumas adversidades da nossa vida. Às vezes uma doença, uma frustração, uma traição, ela vem para tentar minar a nossa fé e inserir dentro de nós um sentimento de incredulidade, de que Deus não é capaz de fazer. Às vezes estamos com uma visão pessimista desse povo que foi morto lá. Estamos nos achando como gafanhotos. Estamos valorizando demais o nosso inimigo, os nossos problemas, as nossas adversidades. Nós mesmos estamos nos colocando para baixo, nos sentindo como gafanhotos. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb não se deixaram dominar por essa visão pessimista, e foram os únicos que herdaram a terra daquela geração. Aleluia! Meus irmãos, quando as circunstâncias e adversidades tentarem minar a tua fé e trazerem uma visão pessimista para você, lembre-se que o Senhor é a companhia fiel na conquista, e Ele só espera de nós fé e obediência. Creia naquilo que Ele diz e obedeça aquilo que Ele manda. É só isso. Era só isso que o povo precisava fazer. O Senhor não nos tira do Egito para morrer na mão dos gigantes, mas o Senhor nos tira do Egito para continuar marchando em direção a Canaã celestial. Hebreus capítulo 10, 38 e 39. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder,
dele a minha alma não se agradará. Veja, o Senhor está falando de um justo que pode retroceder. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, para o Egito, para a escravidão, mas somos da fé para a preservação da alma. Queridos, a ordem é para marchar e não para recuar. A ordem é para marchar e não para voltar. Um avanço espiritual exige de nós fé. A descrença só enxerga as dificuldades. A descrença só enxerga os gigantes. Mas a fé enxerga a vitória. A fé enxerga que o Senhor é conosco. A fé enxerga o poder de Deus e a conquista. O Senhor prometeu que levaria o seu povo e cumpriu. O Senhor colocou o povo de Deus na terra de Canaã, que jurou a Abraão. Mas o Senhor deixou uma promessa ainda em Abraão, que neles serão benditas todas as famílias da terra. E essa promessa está de pé hoje. Aleluia! Nós estamos debaixo dessa promessa. E ela vai se manifestar na sua completude. Quando Deus estabeleceu o seu reino milenar sobre a terra, todas as nações servirão da bênção do povo de Deus. No caminho até a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, existe ainda, queridos, uma terra prometida a ser conquistada. E por incrível que pareça, vai ser no mesmo lugar. A nova Jerusalém celestial, ataviada como noiva para o seu noivo. A nova Jerusalém que desce do céu, que está preparada para os seus filhos. Ela vai descer, ela vai ser conquistada pelos filhos de Deus. E estamos nessa conquista, estamos nessa peleja. Queridos, a Jerusalém está logo aí. A terra prometida está bem perto, mais perto do que você imagina. Então você não pode parar diante das adversidades. E a ordem de Deus para esses dias, você quer ouvir a voz de Deus para esses dias ou para você nessa noite, é marche. Continue a marchar. No caminho existirão gigantes, existirão perseguições, existirá o faraó, existirá o esfriamento espiritual, existirão guerras, rumores de guerra, existirão os murmuradores, existirão os traidores, os mentirosos, os falsos profetas, os pessimistas, os incrédulos, existirá tudo isso, mas não se preocupe, que o Deus que fez a promessa é poderoso o suficiente para remover todos os obstáculos do nosso caminho em direção à eternidade. Tão somente continua marchando. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. A ordem é para marchar, irmãos. Consagra a tua vida nessa noite diante dele. Aleluia, Senhor Deus.